sejam bem-vindos. Sou o professor Leandro e nesta aula vamos iniciar uma super sequência de revisão para o Enem. Serão aproximadamente 10 vídeos de revisão de física separados por conteúdos. Também vou deixar nas descrições os exercícios que vou resolver durante a aula para você baixar e ficar melhor aí para você acompanhar a resolução dos problemas. Legal, moçada? Então, bora para a aula! Beleza, então, moçada, vamos lá. Primeiro exercício, exercício do Enem. Lembrando que todos os exercícios que eu vou fazer com vocês nesse projeto serão exercícios do Enem. Aproximadamente 10 vídeos, somente exercícios de Enem. Bora lá! O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular, enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então eu já vou pegar essa informação e já vou anotar aqui, ó, a aceleração inicial, né? Já vamos colocar aqui, ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Continuando a leitura. Em resposta a uma emergência, freio com desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quando há uma frenagem, eu vou chamar aqui da aceleração F, aceleração de frenagem, 5 metros por segundo ao quadrado. Só que como é uma frenagem, é uma desaceleração, então é uma aceleração negativa. Seguindo as informações, o motorista atento aciona os freios à velocidade de 14 metros por segundo. Bom, o motorista irá acionar os freios, esse que estava atento, quando sua velocidade é de 14 metros por segundo. Olha só, gente, vamos lendo o problema e tirando as informações. Esse é um dos segredos. Enquanto o desatento em situação análoga leva 1 segundo Aliás, 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total? Bom, o motorista desatento só vai acionar os freios num tempo igual a 1 segundo depois que o motorista atento acionou o freio. E o que nós queremos? Nós queremos a diferença de espaço que um vai percorrer a mais que o outro. Vamos lá então. Para nós começarmos, esse problema ele é um problema de movimento retilíneo uniformemente variado. Então o que vai acontecer com esse problema aqui, amiguinhos? Nós vamos utilizar as equações do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Vou começar utilizando a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é muito boa para quando nós não temos a variável tempo na hora de você resolver o seu problema. Nesse caso aqui, eu vou fazer o cálculo da variação de espaço para o motorista atento. Fique ligado. Bom, como ele vai ter que parar, a velocidade final dele vai ter que ser 0. Quando o motorista atento aciona o freio, ele se encontra a uma velocidade inicial de 14 metros por segundo. Mais, aqui a fórmula, 2 vezes, como ele está fazendo uma frenagem, aceleração negativa aí, meus amigos, ó, aceleração negativa. E eu vou encontrar a variação do espaço. Então, 0 ao quadrado que vai dar 0, o 14 ao quadrado que vai nos dar quanto aí? Já fez a continha? Quanto? 196, né? 2 vezes o menos 5, aqui, amiguinhos, ó, menos 10 vezes o ΔS. Já resolvendo essa questão aqui, ó, o motorista atento, ele vai percorrer aqui o equivalente, já passa o 10 dividindo lá, ó, 19,6 metros. Isso que o motorista atento, ele vai percorrer até poder parar, 19,6 metros. Tá certo, amiguinhos? Entenderam esse primeiro passo? Então, equação de Torricelli. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ver quanto que o motorista desatento vai precisar percorrer até parar. Lembrando que o motorista desatento somente acionou os freios 1 segundo após. Então, nesse tempo de 1 segundo, ele continuou o movimento que ele já tinha. Há uma aceleração de quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter que calcular aqui o quanto que ele vai percorrer até que ele acione o freio, que é nesse tempo de 1 segundo. Para isso, amiguinhos, eu vou utilizar a equação do espaço, ó, ΔS
Aí aqui eu vou colocar V0 vezes t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Nós vamos trabalhar nesse exercício todas as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, vamos ver quanto que ele vai percorrer até que ele acione o freio. A velocidade inicial era 14, está lá no enunciado. O tempo a mais que ele leva em relação ao motorista atento, 1 segundo. Então está aqui. Mas a aceleração antes de acionar o freio era de 1 metro por segundo ao quadrado. E o tempo, 1 ao quadrado, dividido por 2. Significa aqui, meus amigos, olha só, que este motorista desatento, até ele pisar no freio, ele percorreu aqui, ó, 14 vezes 1, 14. Aqui vai dar mais meio. Ele percorreu o equivalente aqui, ó, 14,5 metros. Somente nesse 1 segundo a mais, né, que ele demorou para acionar os freios. Bom, aí ele acionou o freio. Aí ele vai começar a parar. Mas só que no momento que ele aciona o freio, a velocidade dele não é mais 14. Por que não vai ser mais 14? Porque nesse 1 segundo a velocidade dele também aumentou. Equação da velocidade, ó, vou colocar aqui do ladinho. V igual V0 mais a aceleração vezes o tempo, equação da velocidade. Então eu vou descobrir com qual velocidade que ele aciona os freios. Bora lá. Então, velocidade final, a velocidade inicial dele era 14, mais, antes de acionar o freio, a aceleração é 1, vezes 1 segundo que ele levou até acionar. Isso significa que quando ele pisa no freio aí, meus amigos, ele já se encontra a uma velocidade de 15 metros por segundo. Aí ele está a uma velocidade de 15, ele vai acionar os freios e vai começar a reduzir sua velocidade. Quanto de distância ele vai precisar para parar? Torricelli novamente. Então eu vou usar agora a equação mais uma vez de Torricelli, ó. V final ao quadrado, certo? Então vamos colocar aqui V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Bom, ele vai parar. Então a velocidade final dele vai ser 0. 0 ao quadrado aqui, que vai dar 0. A velocidade inicial dele, quando ele aciona o freio agora, é 15. Certo, amiguinhos? 15 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é uma desaceleração, né, que é menos 5 quando eles desaceleram, que multiplica o ΔS. Então aqui vai dar 0 ao quadrado, que dá 0. 15 ao quadrado, hein, meus amigos? Quanto que deu? Ah, deu 225, professor. Beleza. Menos 10 vezes o ΔS. Isolando aqui o nosso ΔS, então nós teríamos assim, ó, 10 vezes o valor do ΔS, que seria igual a quanto? 225. Isola o ΔS, então você vai ter, vou fazer aqui do ladinho, ó, já o valor já encontrado. Então o nosso ΔS aqui seria de quanto, meus amigos? Ó, 22,5 metros. Bom, gente, agora veja bem, quanto que ele percorreu, vou ter que usar o cantinho aqui, ó, para nós fazer esse complemento, ó. Quanto que ele percorreu até parar? Bom, a variação do espaço total do motorista desatento, então foi quanto aí, amigos? Ó, foi 14,5, né? Ó, 14,5 até ele pisar no freio. Depois que ele pisa no freio, ele anda mais 22,5. E aí, quanto que vai dar essa distância total percorrida? Então, essa distância total percorrida aí, meus amigos, vai dar de quantos metros? 37 metros. Esse é o total que esse motorista desatento vai percorrer até parar. Bom, mas a pergunta é, qual é a diferença de distância percorrida entre o motorista atento e o desatento? Eu vou fazer mais aqui em cima, amiguinhos, ó, porque esse exercício é extenso, ele faltou um pouco de espaço. Então, ó, a diferença de espaço entre o motorista atento, vou colocar aqui vírgula, o desatento, né, para a gente entender melhor, vai ser quanto? Então, o desatento, então, foi 37 metros. E o motorista atento, quanto que ficou? 19,6 metros. Então, isso deu uma diferença de distância, o equivalente a quanto?
Então a diferença de distância entre os dois, meus amigos, deu 17,4 metros. Essa é a diferença de distância entre o que o motorista desatento percorreu a mais que o motorista atento até parar. Tá certo, amiguinhos? Uma questão do Enem aí, olha, bem trabalhada, uma questão que precisou encontrar aí, utilizar, na verdade, a equação de Torricelli, utilizar a equação do espaço e também utilizar a equação da velocidade. Beleza, amiguinhos? Show de bola, espero que vocês tenham entendido bem essa questão. Vamos continuar nosso trabalho, eu vou resolver mais uma questão para vocês aqui, também questão do Enem, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, deixe seu curtir, compartilha esses vídeos com seus amigos, no grupo de sala, de aula, né? Vamos fazer esse canal ir para frente aí, eu vou cada vez gravando mais vídeos para vocês. Lembrando também que esses exercícios eu vou deixar aqui para você baixar aqui nas descrições, para também você acompanhar melhor as aulas. Aqui nas descrições também deixei mais informações sobre as empresas que estão me apoiando nesse projeto. Se alguma empresa interessa a você, alguma coisa nesse sentido, procure as informações que está tudo aqui nas descrições. Beleza, moçada? Show de bola! Vamos para frente. Exercício número 2, também do Enem. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax, abdômen do motorista, pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como a massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades, imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. Tá vendo, gente? Questão extensa, né? Tomem uma atenção que a maioria das questões do Enem, elas são compostas de um texto informativo e um comando, que é onde, de fato, você tem ali o que deve ser feito nessa questão. Então, se você tomar um certo cuidado em relação ao texto informativo e ao comando, às vezes você consegue economizar um pouco de tempo que é precioso na hora da resolução da prova. Vamos lá. Aqui que está o comando. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Bom, para nós entendermos essa questão, vamos falar um pouquinho sobre a aceleração. A aceleração, se for uma aceleração média, aí, né, amiguinho? Só para revisar essa questão da aceleração, é a variação da velocidade descrita em um intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade da velocidade? Será? É, porque é a velocidade com que a velocidade está mudando, com que a velocidade está alterando. Lembrando que a unidade da aceleração, né, amiguinhos? Aí, ó, metro por segundo ao quadrado. Bom, a hora que ocorre uma desaceleração, o cinto de segurança, ele precisa desacelerar o corpo, né, do passageiro, do motorista, né, do automóvel ou das pessoas ali que estão dentro do automóvel. Então, o que vai gerar? Esse cinto, ele vai gerar uma força, né, sobre essa pessoa. Força resultante, meus amigos, lá da segunda lei de Newton, já estamos antecipando um pouquinho aqui, ó, na sequência da nossa resolução de problema. Então, a força é uma grandeza que, para uma mesma massa, ela é proporcional à aceleração. Lembrando, né, que força é uma grandeza vetorial, tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, o que acontece? Aquela situação que vai produzir uma aceleração menor, vai produzir uma força resultante menor. Então, é isso que eu tenho que procurar no gráfico. Aquele que vai gerar uma menor desaceleração. Bom, observando aqui no gráfico, nós temos várias linhas, começando por essa aqui, ó. Ela vai lá em cima, essa linha dá um pico lá em cima e volta. Esse outro, ó, ele vem aqui, eu acho que vai ser esse aqui. Aí tem essa outra linha mais escura que faz esse projeto também. É aqui, ó. Gente, ó, aqui, ó. Vamos direto aqui. Então, essa linha pontilhada, observem, que é a linha que gera um menor valor de aceleração aqui, ó. Então, uma aceleração menor, uma força resultante menor. Então, isso vai causar um impacto menor para o abdômen aqui, para o tórax da pessoa que estiver utilizando o cinto de segurança. Então, essa linha do gráfico aqui é uma linha pontilhadinha que representa o cinto 2. Então, você ia vir aqui
e assinalar o cinto 2 e feliz da vida que você teria acertado mais uma questãozinha lá do Enem. Valeu, meus amigos! Não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa seu curtir, que eu vou fazer mais um exercício com você também do Enem. A minha proposta é resolver neste momento aqui somente exercícios do Enem. Existem outras aulas aí no canal, né, com exercícios resolvidos. Se você não conhece o canal ainda, procura conhecer, mas nesse projeto, somente exercícios do Enem. São exercícios mais extensos, mas é o Enem que você vai encontrar no dia que você for. A prova que você vai encontrar de física são basicamente dessa forma, porque são questões do Enem. Valeu, amiguinhos? Vamos lá. Exercício 3. Uma empresa de transportes precisa efetuar entregas de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida 80 km. Olha só, eu sempre digo para os meus alunos que uma coisa muito importante é fazer o desenho daquilo que você está lendo. Se for possível você fazer um desenho das informações que você está tirando do problema, isso ajuda muito na interpretação do problema, tá certo? Então você já colocou aqui, ó, no primeiro trecho, velocidade, agora eu vou colocar a informação aqui, 80 km por hora, e a distância, que é a variação de espaço desse primeiro percurso, primeiro trecho, 80 km. Beleza, amiguinhos? Vamos em frente. Deixa eu pegar aqui o indicador. Onde é que está aqui? No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120. Então agora eu vou pegar aqui o segundo trecho, vou fazer um outro desenho aqui, ó. Tá certo? Só pegar aqui, segundo outro desenho, e vou representar, né, o 120 km por hora. Então a velocidade aqui do segundo percurso, né, a outra era o primeiro percurso, segundo percurso, 120 km por hora, amiguinhos. E esse segundo percurso, ele é um percurso de quanto? De 60 km. 60 km. Agora vamos para a pergunta. O que diz a pergunta? Ó, supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, meus amigos, aqui nós podemos pensar na fórmula da velocidade média, né? Já revisando também essa questão da velocidade média, ó, que a velocidade média é uma relação entre espaço e o tempo. Como a velocidade aqui sugere-se que vai ser uma velocidade constante no trecho, a velocidade média é o próprio valor da velocidade, né, que o móvel está desenvolvendo. Como nós queremos o tempo, o que eu posso fazer aqui? Ó? Vou isolar o tempo, né? Isolamos o tempo, e aí eu vou ter o quê? Variação do espaço dividido por velocidade. Bom, vou encontrar aqui o tempo necessário para percorrer o primeiro trecho. Então vai ser a variação do espaço do primeiro trecho, 80 km. A velocidade desenvolvida no primeiro trecho, 80 km por hora, amiguinhos. Então isso vai nos dar um intervalo de tempo, ΔI, que é um tempo equivalente a 1 hora. Esse é o tempo do primeiro percurso, ó, 1 hora. Bom, qual é o tempo do segundo percurso? Vamos lá. O segundo percurso, né, o tempo 2 aqui que eu vou chamar, vai ser o seguinte. O segundo percurso, o espaço é 60 km, tá certo? A velocidade é de 120, beleza? Então vamos lá. Essa variação de tempo do segundo percurso, 60 dividido por 120, 0,5 horas. Esse é o tempo do segundo trecho. Bom, quanto tempo ele vai levar no total, então? O tempo total que ele vai necessitar para fazer as entregas em condições normais vai ser de 1 hora mais meia hora, 1,5 horas. Legal, amiguinhos? Questão do Enem. Essa já era mais tranquila em relação àquela primeira que nós resolvemos. Então você ia assinalar a letra C e show de banda, show de bola, né?
Exercício tranquilo aí para você resolver bem de boa. Beleza, moçada? Vamos lá que não acabou ainda. Você achou que já tinha terminado? Mais um pelo menos. Mais um exercício para você ficar fera aí em física e lá na prova do Enem você, ó, matar pau. Vamos lá. Vamos ler aqui porque é extenso. Exercício 4, Enem. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo de velocidade média desenvolvida por veículo num trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelos radares e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura no deslocamento do percurso entre dois radares deveria ser de no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Até aqui, enfim, uma informação, né? Então, o intervalo de tempo entre os dois radares, 1 minuto e 24 segundos. Ok, vamos continuar com a leitura aqui e ver o que mais tem de informação. Com isso, precisava instalar placas antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesses trechos. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas. Aí as informações aqui. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende o acesso a essas condições é... E aí, amiguinhos, só tem o tempo, né? Não tem outra informação? Pois é, tem aqui, ó. Aqui nós vamos ter a segunda informação, que é a distância entre as placas. Bem aqui, ó, 2,1 quilômetros. Então, nós vamos anotar aqui, ó, a distância que vai ser a variação do espaço, 2,1 quilômetros. Porém, nós temos uma salada de unidades. Temos o minuto, temos o segundo e temos o quilômetro. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos transformar. Vou pegar aqui, ó. Então, a nossa variação de tempo, 1 minuto e 24 segundos, então isso vai nos dar 84 segundos. Tranquilão, né? 2,1 quilômetros, então eu vou utilizar esse 2,1 quilômetros como uma variação de espaço de 2.100 metros. Uma variação de espaço de 2.100 metros. Bom, agora eu vou fazer o cálculo da velocidade. Então a velocidade média aí, né? Ela vai ter que ser de quanto? Ó? 2.100 dividido por 84. Quanto que vai dar isso, amiguinhos? Faz aí, vamos lá. Quanto deu? Quanto deu? Ah, quanto? 25, né, moçada? 25 metros por segundo. Olha só que como é fácil de você se equivocar, né? Você encontrou aqui, ó, como você deixou em metro e aqui segundos, você encontrou metro por segundo. Lá nas alternativas, você tem 25 km por hora. Não é a mesma coisa, tá? Ó, fique esperto. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que transformar esse 25 metros por segundo em quilômetro por hora. Então, aquele fator 3,6 entra aqui, né? Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar pelo fator 3,6. Então, isso vai nos dar uma velocidade de quanto? Ó? 90 km por hora. Aí sim você tem a resposta correta, que seria, então, a letra C, 90 km por hora. Legal, moçada? Gostou dessa revisão? Compartilhe aí com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu curtir. E muito obrigado pela atenção de vocês mais esse vídeo aula. Acompanhe os próximos vídeos de revisão para o Enem. Até mais!